Capítulo 2. Carinho, ternura e paciência. Eduque seu filho com toda a ternura, carinho e paciência. Com isso, não quero dizer que você o mime, mas sim que você deve deixá-lo ver que você o ama. O amor deve ser o fio condutor que atravessa todo o seu comportamento. Gentileza, bondade, longanimidade, clemência, paciência, simpatia, uma vontade de chegar-se aos problemas da criança, a disponibilidade para participar das alegrias infantis. Estes são os cordões pelos quais uma criança pode ser levada mais facilmente. Estas são as orientações que você deve seguir se você quiser encontrar o caminho para o coração dela. Poucos podem ser encontrados, mesmo entre os homens adultos, que sejam mais fáceis de puxar do que de empurrar. Há isso na mente de todos nós, a qual se arma contra a coerção. Nós endurecemos as nossas costas e enrijecemos os nossos pescoços com a ideia de uma obediência forçada. Nós somos como cavalos novos nas mãos de um adestrador. Trate-os com amabilidade e você moldará a muitos deles. E aos poucos você poderá guiá-los com as pegadas. Trate-os áspera e violentamente e terá muitos meses antes que você comece a ter domínio sobre eles. Assim sendo, as mentes das crianças são moldadas, em grande parte, com o mesmo molde da nossa. Severidade e gravidade de modos desanimam e lançam-nas para trás. Fecham seus corações e você se cansará até encontrar a porta. Mas não somente deixe-as ver que você tem um sentimento afetuoso para com elas, que você está realmente desejoso de fazê-las felizes e fazer-lhes bem, que se você as punir, isso é para o próprio bem delas, e que como o pelicano, você poderia dar o sangue do seu coração para alimentar as suas almas. Deixe-as ver isso, e eu lhe digo que em breve serão todas suas. Mas elas devem ser cortejadas com bondade e a sua atenção sempre será ganha. E certamente a própria razão pode nos ensinar esta lição. As crianças são criaturas fracas e sensíveis e, como tal, elas precisam de tratamento paciente e atencioso. Devemos tratá-las delicadamente, como mecanismos frágeis que, se tocados asperamente, causam mais mal do que bem. Elas são como plantas jovens e precisam de rega suave, frequentemente, mas um pouco de cada vez. Não devemos contar com todas as coisas de uma só vez. Devemos nos lembrar o que as crianças são e ensiná-las o quanto elas são capazes de suportar. Suas mentes são como um pedaço de metal. Não deve ser forjada e feita útil de uma só vez, mas sim por uma sucessão de pequenos golpes. São como garrafas de gargalo estreito. Devemos derramar o vinho do conhecimento de forma gradual, ou muito do que vai ser derramado será perdido. Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, deve ser a nossa regra. A pedra de amolar faz o seu trabalho lentamente, mas o atrito frequente trará à foice um corte fino. Verdadeiramente, há necessidade de paciência na educação de uma criança, pois sem isso nada pode ser feito. Nada vai compensar a ausência desse carinho e amor. Um ministro pode falar a verdade tal como ela é em Jesus, clara, forte e irrefutavelmente. Mas, se ele não falar em amor, poucas almas serão ganhas. Assim também você deve definir diante dos seus filhos as obrigações deles, dar ordens, advertir, punir, argumentar, mas, se faltar carinho no seu tratamento, seu trabalho será todo em vão. O amor é um grande segredo da educação bem-sucedida. Raiva e aspereza podem assustar, mas elas não vão convencer a criança de que você está certo. E se ela vir você muitas vezes de mau humor, você em breve deixará de ter o respeito dela. Um pai que fala com seu filho como Saul falou com Jonatas, 1 Samuel 20:30, não precisa esperar manter sua influência sobre a mente do filho.
É uma coisa perigosa tentar asperamente manter um controle sobre o afeto dos seus filhos e fazer com que eles tenham medo de você. Qualquer coisa é melhor do que a reserva e constrangimento entre o seu filho e você, e isso virá com o medo. O medo põe fim à transparência dos modos. O medo leva à ocultação. O medo espalha a semente da grande hipocrisia e leva a muitas mentiras. Há uma mina de verdade nas palavras do apóstolo aos Colossenses. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Colossenses 3:21. Não deixe que este conselho seja negligenciado.